boa noite para todo mundo. Deixa eu compartilhar novamente minha tela aqui com vocês. Aí. Estão visualizando? Ok. Ok. Muito bem. Então, nós já vimos um pouquinho sobre o Espírito Santo na primeira aula, né? Não foi semana passada, semana retrasada. Semana passada tivemos esse recesso da Páscoa. Mas olhamos um pouquinho, né, algumas coisinhas já a respeito do Espírito Santo. Quem lembra? Vai, vamos lá. Olha aí, valendo nota. Ivonete, valendo nota, hein? Quem lembra o que já foi falado sobre o Espírito Santo? Aquelas perguntas iniciais. Oi? Eu lembro um pouquinho. Manda. É uma pessoa. Que ele é uma pessoa. Legal. E aí, César, o que mais? Eu ia falar isso daí. Ufa, que eu falei correndo primeiro. Ó, mas saber isso já é algo assim fundamental, viu, gente? Porque é muito comum, até no meio cristão, você achar que é espírito, né? Pessoas acharem que o espírito é uma energia, uma força, alguma coisa do tipo, tá? Mas, então, assim, você lembrar disso, entender isso, crer nisso pela Escritura, você já tem, assim, algo assim, de muito valor a respeito do Espírito Santo, tá bom? O que mais, Marcelo? Oi? O que você ia falar? Ixi, agora... tá. É que ele aplica, né? O Pai planeja, o Filho viabiliza e o Espírito Santo aplica, né? Toda a obra dele. Nós falamos um pouquinho sobre essa diferenciação de função, né? É o Espírito Santo que habita em cada cristão, não é Deus Pai, nem o Filho, é o Espírito Santo que foi enviado como consolador. Assim, que ele convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ótimo, isso mesmo. Essa é uma função... que eu tinha notado semana passada. É a função do Espírito Santo. Função do Espírito Santo. Então, isso é muito importante também a gente saber, para entender que os três, eles são um em essência, mas têm funções diferentes. Tá bom? Então, é sempre bom, se você puder, essas aulas ficam gravadas, agora a gente tá brincando, mas assim, é sempre bom você voltar, dar uma revisada e compartilhar isso com outras pessoas também que têm alguma dúvida, que gostaria de entender um pouco de como nós pensamos, qual a nossa posição como igreja, né? Nós não estamos aqui para polemizar nada, mas a nossa tentativa é sempre olhar para a Escritura e, à luz da Escritura, responder essas perguntas básicas, né, fundamentais, né, a respeito das doutrinas, e essa, nesse caso, do Espírito Santo. Tá bom? Então, vamos lá. Oi. Eu não consegui vir na aula anterior, antes da Páscoa. Onde que fica gravado onde essa aula que eu não consegui ver? É no site do IB Horto? É algum grupo específico? Eu não consegui achar. Boa pergunta, Arnaldo. Isso é importante também porque você não está cadastrado no grupo da classe? Naldo tá, sim. Naldo tá. Eu tava, só que eu não sei achar onde que eu acho. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer... atrapalhado na internet. A nossa rotina é assim, Naldo, é só para você entender, nós vamos repetir isso essa semana para ajudar, então, aqueles que talvez perderam alguma coisa. Para que você não precise ficar procurando o histórico, a gente vai mandar na próxima, agora, no começo da semana, entre quarta, no máximo, aí, quinta-feira, vamos mandar essa aula gravada, que é a aula 2, né, do Espírito Santo. Junto, nós vamos mandar de novo a aula 1. É um link, vai estar escrito lá, vai ter um link e a gente vai estar dizendo assim, olha, essa é a aula de domingo passado, e essa aqui é a aula do dia tal, né, há 2 domingos atrás. Aí você só clica naquele link, ele vai direcionar você para o YouTube, e lá você vai poder assistir. Tá no YouTube, né? No YouTube, exatamente. Tá bom? Então, mas tem que ser pelo link que vocês vão mandar, né? Porque senão não adianta, a gente não vai conseguir achar. Tem que ser via link. Eu não sei qual é o caminho, se você for procurar, Toninho, pelo site da igreja, do Horto,
Pastor, deixa que eu passo hoje, passo o link, daí ele já assiste as aulas da semana passada, e daí na quarta ele já assiste. Tá, mas a André tá querendo saber se tem um outro caminho que não seja pelo link. Por exemplo, ela entra no site da Igreja do Horto e lá ela consegue achar Não, essa aula? pastor. Não, pastor, ao contrário. Eu estou falando para o Naldo que provavelmente é só via esse link. É ao contrário. Tá, pelo link. Porque via o link. É isso que eu falei. Isso. Então, mas esse link tá no YouTube ou manda no grupo de WhatsApp para mim, por exemplo? Os dois. Ele manda no grupo de WhatsApp e direciona você para o YouTube. Esse link direciona você para lá. É só clicar que ele vai. Tá bom? Maravilha, beleza. Okay. Ronaldo, é bom você também entrar no YouTube e se inscrever no canal da igreja, que é IB Horto. IB Horto. Aí você se inscreve, ativa o sininho, opção todas no YouTube. Aí você sempre vai ver várias aulas lá, vários cursos. Legal, gente. Que eu vejo mais pelo Facebook, às vezes eu abri no Facebook. Então tá bom, maravilha, obrigado. Legal. Beleza. Então vamos lá. Agora, nós vimos então, no tópico anterior, o que o Espírito Santo faz no mundo, que a André lembrou muito bem, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Se uma pessoa que não conhece a Deus, o termo correto, né, bíblico é um incrédulo, tá? Essa pessoa só vai ter condição de conhecer e aceitar a Jesus uma vez que o Espírito Santo a convença, uma vez que ele trabalhe nesse coração com o poder que só Deus tem e convence essa pessoa, então, no seu íntimo, como diz o texto, de que ela é uma pecadora, de que o salário do pecado é a morte e aqueles que morrem longe de Deus estão condenados ao inferno. Por outro lado, o lado B da história é que o Evangelho é uma boa notícia, que o Espírito Santo também convence essa pessoa de não só entender essa boa notícia, como também de crer nela, né, e se entregar ao único que pode salvar, Jesus. Então ele conhece pelo Evangelho a vida e a obra de Jesus, ali a obra salvífica, né, o que ele fez na cruz por nós, entendendo que ele não pode salvar-se a si próprio, ele depende, né, de depositar sua fé somente em Jesus Cristo para sua salvação. E aí, ao entender isso, ele confessa os seus pecados, se arrepende e entrega sua vida para Jesus. Isso não é nada místico, né? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, adolescentezinho, eu ouvia sempre esse termo, né? Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? E ali, gente, eu não entendia nada, não tinha nenhuma base, né? Eu ficava imaginando assim, né? 13 anos de idade, 14. Ficava imaginando assim, o que eles vão fazer? Se eu falar que eu quero conhecer Jesus, será que eles vão me levar numa sala? E lá, de repente, vai estar tudo escuro. E aí vão fazer algum tipo de oração específica. E Jesus vai aparecer na minha frente. E aí eu vou conhecer Jesus. Eu pensava assim, quando eu ouvia, você tem que conhecer, você tem que aceitar Jesus. Eu entendia dessa forma, eu achava que ia ser um negócio assim bem impactante mesmo. Ter uma visão mesmo de Jesus aparecendo, brilhando ali na minha frente, né? Alguma coisa assim. Mas é por isso que existe o ensino, né, gente? Graças a Deus por irmãos que puderam me ajudar e puderam explicar que nós conhecemos a Jesus, ele se revela por meio das Escrituras, né? A palavra de Jesus é o verbo, a própria palavra encarnada. E ele disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade iria nos libertar. E essa verdade é o conhecimento dele, da sua vida e obra, por meio da palavra, por meio do Evangelho, da Bíblia, tá bom? Então, eu pude um dia, né, tomar essa decisão. Eu, aqui na minha dimensão, na minha ótica, eu frequentei a igreja durante 1 ano, até, né, levantar minha mão lá para falar, eu quero aceitar Jesus. Eu frequentei durante 1 ano. Eu tinha ainda eu não era um menino, um adolescente rebelde, mas eu ainda tinha algumas dúvidas, alguns medos, especialmente porque a gente ouvia muito que se você aceitar Jesus, você não vai poder fazer mais nada na vida, né? E eu gostava muito de jogar bola.
eu estava treinando, estava querendo ser profissional até. E aí eu ouvia falar, se você virar crente, acabou o futebol, você não vai poder jogar mais bola, Deus não vai aprovar isso. Né? Então eu ficava nessa, né? Não, será que é isso que eu quero? Eu vou ter que parar com tudo, mas Deus é tão bom também. E, de novo, eu fui aprendendo que eu não precisava deixar de jogar bola, nem deixar de querer ter uma carreira, por exemplo, no futebol, se eu quisesse, né? É que a coisa não deu certo, né? Então, ainda bem, né? Porque eu olho para trás aqui hoje, eu vejo tanto perna de pau, eu acho que eu conseguiria se tentasse de novo, viu? Mas esse não era o desejo de Deus, e eu acabei seguindo uma outra carreira. Deus tinha um chamado, né, para mim. Eu nem vou dizer, né, apesar de ser pastor, talvez você fale assim, Deus tinha algo muito melhor para você. Gente, o melhor para você é onde Deus te chama. Se Deus te chamou para ser uma enfermeira, uma advogada, um porteiro, enfim, um auxiliar em algum cargo, se ele te chamou para aquilo, ali é o melhor lugar para você, porque é onde Deus quer, tá? Então, não é porque o camarada foi chamado para ser pastor que essa é a melhor profissão ou a melhor área de trabalho do mundo, porque ele está servindo a Deus. Todos nós somos chamados para servir a Deus 24 horas no lugar em que Ele nos colocou. Imagine se não tivesse nenhum enfermeiro, eu falei de enfermeiro, né? Imagina se não tivesse nenhum enfermeiro cristão. Como seria para essa turma que trabalha lá? Se não houvesse porteiro cristão, como eu falei, advogado cristão, se não houvesse pedreiro cristão, como é que eles iam testemunhar para a turma lá? Né? E assim vai. Então, Deus colocou pessoas em lugares. Eu, por ser pastor, eu tenho um chamado, graças a Deus por isso, louvo a Deus por isso. E tenho muito acesso pelo fato de ser pastor a muitas pessoas, e Deus me dá muitos privilégios. Mas eu tenho certeza também que outras pessoas, exatamente por ser pastor, eu jamais conseguiria alcançar, porque elas já se fecham automaticamente quando escuta que tem um pastor. E você já conseguiria. Ela não vai armada. Ela não vai numa conversa com você armada. O cara é pastor, vai querer me convencer aqui da religião dele ou coisa do tipo. E às vezes a gente nem tem essa, né? Está ali totalmente numa boa, mas como a pessoa sabe que a gente é pastor, ela já se fecha. Já não quer mais falar, já não quer mais nem... Porque acha que a gente vai tentar arrastar ela para a igreja ou coisa do tipo, né? Então, não teria essa abertura, né? Talvez o nível que Deus te deu de escolaridade, né? Enfim, o alcance que Ele te deu em termos do seu conhecimento, dos cursos que você fez, você vai alcançar pessoas que outros não alcançariam. Por outro lado, né? Ali, talvez naquele nível um pouco mais simples, né? naquele momento ali, ou na região, na casa onde mora, no bairro, né? Talvez você vai ter um acesso que outros, num nível um pouco mais, nível social um pouco melhor, já não chegariam. Então, você percebe como Deus ele tem, né, cada um no seu lugar, e o lugar onde Deus colocou você é o melhor lugar do mundo. Eu costumo dizer que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o melhor lugar do mundo para Daniel naquele dia era ali. Sabe por quê? Porque Deus estava ali com ele. Deus estava ali com ele. Fechando a boca daqueles leões, sim. Mas o salmista já dizia, o que mais desejo eu se não estar, né, aos teus pés, né, eternamente contigo. Né? O que mais desejo eu se não a tua presença? Então, o melhor lugar, a melhor profissão é o lugar onde Deus colocou você, porque ali Ele vai estar contigo. Né? Então, não fuja do seu chamado. Chamado não tem só aquele que foi chamado para ser pastor, seminarista ou líder de alguma coisa na igreja. Não, você tem o seu chamado. Deus quer te usar onde você estiver. E isso só por meio da ação do Espírito Santo. É Ele quem nos convence. É Ele quem nos guia. Nós vamos ver agora esse privilégio que nós temos quando estamos em Cristo, de ter o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. A Bíblia deixa muito claro que nós somos vasos,
né? Vasos, e a Bíblia usa a ilustração de vasos com rachaduras, vasos imperfeitos, onde Deus usa exatamente essas rachaduras para fazer, para fluir aí, né? Transmitir, né, a sua luz, para que outros possam ver. Então, essa é a ideia. Nós somos vasos e Deus vai nos usar como instrumentos nas suas mãos, onde quer que estejamos. Tá bom? Alguém pode... nós vamos ver algumas coisas que o Espírito Santo faz para os crentes. Vocês podem perceber que tem um monte de texto aí. Fica tranquilo que nós vamos ler todos. E conforme formos lendo, eu vou perguntando e vocês vão me dizer, porque o texto é bem claro o que o Espírito Santo faz na vida do cristão, ou para os crentes. Primeiro texto aí. Quem pode ler para nós? Pode ficar à vontade aí, abrir o microfone e ler para a gente. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Então, o que o Espírito Santo faz na vida do cristão aí, conforme esse texto? Qual é o papel dele na nossa vida? Ele nos ensina. Isso. E tem mais uma coisinha aí, ainda nesse texto. Nos faz lembrar das suas palavras. Olha que maravilhoso, gente. Ensina e faz lembrar. Imaginou se você fosse fazer uma prova na escola? Aí você vai lá e estuda, né? Alguém te ensina ali, o professor e tal. Imaginou se na hora de fazer a prova, você pegou aquela pergunta ali e aí você não sabe a resposta, aí você fala assim, professor, eu não estou lembrando a resposta aqui, eu não sei, da pergunta número 2. Aí o professor te faz lembrar. Ele fala, ó, lembra que eu ensinei aquilo e tal? Então, a resposta é essa, o caminho é por aqui. Você ia tirar 10 todas, né? Ia ser fácil, né? E aí essa é a função do Espírito Santo. Ele quer nos ajudar a tirar 10 na vida cristã. E é só com a ajuda dele que você pode ter esse 10. Por quê? Porque tudo aquilo que você tem para aprender, ele te ensina. Porque a palavra de Deus, eu já tive muitas pessoas, você deve ter ouvido isso também, né? Ah, pastor, eu vou ler minha Bíblia, eu não entendo nada. Não entendo nada que está na Bíblia. Eu fico preocupado com isso, porque não é só uma questão de grau de escolaridade, enfim. Eu acredito, né? Eu creio que a Bíblia ela é acessível a qualquer pessoa, né? E Deus, na medida da sua misericórdia, da sua graça, ele permite que aquilo que é necessário para que a pessoa conheça o plano de salvação por meio das Escrituras, ele vai iluminar o entendimento dela. Eu vou contar um caso aqui, é um caso assim, bem doido, como diz os jovens, né? Mas eu presenciei isso. Eu conheci um senhor, um vizinho de bairro nosso ali, família bem amiga da nossa família, aquela coisa de comadre, compadre. Eu era bem pequenininho e essa família morava alguns metros na vizinhança da nossa casa. E esse senhor, chamado seu Isaías, era um homem, um dos primeiros que eu conheci como cristão na minha vida. Primeira vez que eu ouvi falar em cristão, que eu tenho na minha lembrança, foi desse senhor, seu Isaías. E tinha uma coisa impressionante em relação a esse seu Isaías, que eu acredito que é graça de Deus, é milagre de Deus, coisa rara. Seu Isaías não sabia nem ler, nem escrever. Ele não teve esse tipo de instrução. Um homem muito simples. Mas quando o seu Isaías abria a Bíblia, ele conseguia ler e entender. Se você desse um livro qualquer, é até estranho, né? A gente não escuta falar isso todo dia, né? E não é uma coisa que tem, né, todo lugar. Mas se você desse qualquer outro livro, um jornal, comprou um jornal do dia lá e deu para o seu Isaías, ele ia olhar aquilo e ele ia falar, meu filho, eu não entendo nada, não estou conseguindo, nem sei como ler isso aqui. Mas quando ele pegava a Bíblia, ele lia.
Impressionante. O seu Isaías não é regra, ele é exceção. Mas o que eu quero dizer com o exemplo do seu Isaías? Deus é tão bom, tão misericordioso, e ele é tão poderoso, que se você se achegar diante da palavra de Deus com honestidade, com humildade, pedindo a esse Deus em oração para te ajudar a entender, eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma porção necessária para você viver pela graça dele, com um pouquinho que você souber. Porque a verdade é essa, ninguém sabe tão pouco que não possa ajudar outro, não possa ensinar, e também ninguém sabe tudo que não possa aprender. Tá? Então lembre-se disso. Você pode falar assim, nossa, pastor, mas eu não entendo, eu não sei quase nada, comparado ao senhor, eu sei 1%. Não importa, querido, não importa, minha irmã. O pouquinho que você sabe, que nós sabemos, já é muito para muitos que estão aí fora, que não têm nada, que não conhecem a Deus. Ainda que você dê o testemunho da transformação que Jesus fez na tua vida, você já vai estar compartilhando muita coisa. Né? Conta o que Deus tem feito por você. Você não precisa ser um teólogo, né? Um pregador, um professor de escola bíblica e tal, mas aquilo que Deus tem feito na tua vida, testemunhe para outros, Deus vai te usar com certeza. Porque essa é a função do Espírito Santo, nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos disse. Amém? Próximo texto. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. É só abrir o microfone. Eu estou num módulo aqui onde eu não visualizo todo mundo, tá? Um ou outro aí. Às vezes eu até diminuo para poder ler e só fico me vendo. Então, não adianta você levantar a mão, não vou enxergar, não. Abre o microfone e sai falando, tá? Não tem problema nenhum, fica tranquilo. Vamos lá, próximo texto. Quem pode ler, por favor? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a você. Obrigado, Conceição. Olha só que maravilha aqui também, né, gente? O que o Espírito Santo faz para o crente aqui, ou na vida do crente, conforme esse versículo? Eu dei uma colher de chá grande para vocês, né? Agora que eu estou vendo aqui, ó. Deixei tudo bonitinho em vermelho, grifado. Mas tudo bem, vai estar valendo. O que o Espírito Santo faz para o crente? Ele nos guia para tudo o que é verdade. Isso é muito importante, né? Guiar a toda a verdade. Gente, em dias como os de hoje, com a tecnologia aí abraçando o mundo, a gente tem muita informação toda hora. O problema não é esse. O problema é que é informação de todo tipo, das mais verdadeiras até as mais mentirosas e aquelas informações maldosas, maliciosas para nos desviar da verdade. Então, a gente não sabe às vezes mais o que é verdade, né, gente? Hoje o negócio tá feio. Você recebe uma notícia, você fica com medo de compartilhar ela, dependendo de como for, porque você não sabe. Às vezes mudaram uma frase ali e já tira todo sentido. Eles conseguem fazer até montagens hoje, com a tecnologia, de me pegar falando com a minha voz coisas que eu nunca disse. Não é verdade? Faz uma montagem lá. E então, gente, é só pela graça de Deus mesmo e a ação do Espírito Santo, porque ele tem essa função de nos guiar na verdade, de nos fazer entender que aquilo que Deus revelou deve ser conduzido de maneira obediente e submissa, sem sair nem para a direita nem para a esquerda, como diz a palavra. Essa é a função do Espírito Santo, nos guiar na verdade. Ele pega na nossa mão como um pai pega na mão de um filho e conduz por um caminho seguro.
conduz por um caminho seguro. E aqui nesse versículo diz, ele vai receber do que é meu, Jesus falando, né? Que Jesus é o Deus de toda a verdade. E vai tornar conhecido a vocês. Olha que privilégio que nós temos. Conhecemos a verdade de Deus por meio da ação do Espírito Santo, nos guiando e nos revelando toda essa verdade. Mais um texto. Gente, a gente vai ler muito texto hoje, hein? Se prepara aí. Tá? Que bom, né? Pelo menos a gente fica... Quanto mais Bíblia, menos pastor Paulo, melhor. Deixa o Paulo falar menos, deixa a Bíblia falar mais. Né? Então vamos lá. Quem pode ler para nós aí? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, de novo, aí a mesma ideia em Romanos 8. O que ele faz por nós? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ele nos guia. E lá embaixo, Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Poderia ter grifado isso também em vermelho, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a ideia de que quando nós oramos, a nossa oração, ela passa, né, por um processo de... Eu vou usar aqui o termo, né? Ela passa por um processo de triagem, de lapidação, né? Ela tem uma espécie aqui de interpretação pelo próprio Espírito. Ele intercede por nós. Ele pega aquela oração grosseira, contaminada pelo pecado que nós fazemos, e ele chega para Deus e fala, Senhor, é isso que ele quis dizer. E não é por ele, não é por mérito dele, Senhor. É pela tua graça, pela tua misericórdia. Ele intercede por nós, ele faz essa intermediação. O Espírito Santo nos ajuda demais, gente. Porque nós não estamos sozinhos, nem na hora que oramos. Ele está ali, suplicando ao Pai com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Senhor, eu sei que ele não presta. Falando de mim, tá, Marcelo? Eu sei que ele não vale nada, Senhor. Mas tenha misericórdia desse miserável aí. Ouve a oração dele, Pai. Né? Ouve pela tua graça. Porque se nós formos comparar mérito, ninguém tem nenhum. Nada, nunca. O senhor já reparou que acontece isso muito na hora da oração? Às vezes a gente é bombardeado com tanto tipo de pensamento que a gente às vezes perde o fio da meada que estava na oração, não sabe mais o que está falando. Impressionante. Aí a gente está às vezes cansado também, começa a falar coisa com coisa, e vai, peraí, eu falei isso. Ah, mas o senhor entendeu. No final, o senhor sabe o que está passando. Olha, gente, é impressionante. A gente é bombardeado, né, de informações na hora da oração, tem hora que atrapalha. Esse é aí que entra o Espírito Santo, viu, Marcelo? Eu falei para mim, eu devo dar um trabalho. Caixa a conta e passa a régua, você entendeu tudo aí. Estou com tudo, mas você entendeu. Alguns vão dizer, vão dar esse tipo de crédito aos anjos. Isso não é função dos anjos, tá, irmãos? Tá bom? Os anjos existem, têm sua função, sim, de adoração e tal, proteção, até acredito nisso. Mas quem intercede por nós diante de Deus não é o nosso anjo, é o próprio Deus, o Espírito Santo. É um privilégio enorme nosso nesse sentido aí, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre oração, irmãos. E vai ter muita coisa boa que a gente vai aprender ali nessa aula também, tá bom? Mas olha que maravilha. Então, ele intercede por nós, tá bom? Isso tudo. Ainda não acabou, não. Tem mais coisa que o Espírito Santo faz por nós aqui. Naldo, você pode ler, Naldo, 1 Coríntios aí para nós, 6,19, por favor? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Legal. 1 Coríntios 6,19.
Ótimo. O que o Espírito Santo faz por nós aí nesse versículo? Habita, né, em nós, né? Habita em nós. Gente, isso é maravilhoso. Olha o privilégio. Tá passando estão ouvindo uma sonzeira aqui no fundo? É? Não? Ah, tá. Começou o pancadão aqui no bairro, tá, gente? Eu já falei para eles que hoje eu não vou poder ir, tá? Mas vocês vão ouvir aqui algumas... Meu Deus, eu achei que era aqui no fundo dos meus prédios. Achou que era aí, mas quer o convite? Eu achei não? que era... Quer um convite? Eu achei que era... Eu achei que era aqui no fundo, aqui no condomínio. Não. Eu devo estar com a audição muito ruim, porque eu não estou ouvindo exatamente nada. Olha, Aqui tá limpinho. que Deus preserve essa cera no seu ouvido aí para não ouvir essas músicas, viu, irmã? Então tá tudo certo. Não, mas eu tive aula hoje, e aí pensa, nós estávamos em 20 mulheres no laboratório, tendo aula de laboratório. Então foi o dia inteiro assim, ó, a cabeça tá assim, ó. Então por isso, eu tô ouvindo, tô aqui, ó, tô focada, ainda bem. Mas, ó, gente, assim, no Antigo Testamento, Deus, ele se revelou de algumas maneiras, né? Ele aparecia em sarça, né? Enfim, você tem episódios ali, Moisés encontrando com ele de uma maneira assim, bem, passando, o texto vai dizer que ele passou de costas, de uma maneira para a gente poder entender, né? Não pode Deus passar de costas, né? Mas assim, a glória dele limitada ali, que Moisés não podia ver. Aí Deus se revela, depois ele pede para o pessoal construir um tabernáculo, pede para o povo de Israel construir ali naquele tabernáculo, ele ia manifestar a sua glória, né? E aquele tabernáculo impressionante, como a presença de Deus se fazia ali por meio da Arca da Aliança e tudo mais. Quem não conhece, depois pode procurar essas histórias do Antigo Testamento, de como Deus se manifestava por meio da tenda, né, do tabernáculo. Esse tabernáculo foi substituído por um templo, aí já era um prédio fixo, né? O tabernáculo ele montava e desmontava, onde o povo ia, ele ia junto, tinha toda uma instrução de como fazer, as medidas e tudo mais. Deus, né, na sua perfeição, tudo ali nos seus mínimos detalhes, né? E aí acontece depois, Deus pede para construir o templo também de uma maneira luxuosa, glamurosa. Esse templo é levantado, depois esse templo é destruído. Enfim, um dia Deus falou que faria uma nova aliança. E ele falou que no dia que ele fizesse isso, ele mesmo viria habitar no meio do seu povo para sempre. E como é que ele fez isso? Né? Através da vinda do Espírito Santo, lá no Pentecostes. A partir daquele momento, o Espírito Santo então vem para fazer morada no coração, na vida de cada cristão. Agora, você não tem mais que ir até um local, como Jesus diz, né, para a mulher samaritana. Você não precisa mais ir adorar a Deus. Deus não está limitado, nunca esteve, né? Mas ele simbolicamente permitia com que o povo visualizasse, contemplasse alguma expressão da sua glória em determinados locais, como foi, né, o templo, o tabernáculo. Mas agora Deus diz: eu venho, e a palavra para Deus habitar em nós, ela significa tabernacular. E essa é a ideia. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. Olha a responsabilidade que nós temos, o grande privilégio que também acompanha a grande responsabilidade de ser, o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Tá? E isso vem para quebrar toda aquela ideia de algumas filosofias pagãs, como o gnosticismo, de que não importa o que você faça com seu corpo, o importante é cuidar do seu espírito. Então a pessoa vai lá em algum lugar, alguma religião, no domingo, na semana, seja lá onde for, faz suas ofertas, seus rituais, faz suas orações, e aí acha que se purificou para poder arrepiar com o corpo na semana, fazer o que quiser, né? Usar o corpo para o seu bel prazer, no sentido assim de expor ao pecado mesmo, né? Não que a gente não possa ter prazer com o corpo, Deus criou dessa forma, mas ele também criou maneiras, né, e momentos certos para isso, tá? Então, aquilo que você faz com o seu corpo, isso também diz respeito, né, ao que você faz com o seu espírito. Uma coisa está conectada à outra. Não dá para dizer assim, não, eu vou para gandaia, aí vou encher a cara, não vou dormir direito, vou comer demais, não vou cuidar do meu corpo.
Não estou nem aí, porque Deus não está importando com o corpo. Quando eu morrer, esse corpo vai virar pó. Alguns dizem assim, né? Deus é tão preocupado, se eu posso usar esse termo, né? Deus preocupado, mas assim, Deus se importa tanto com o seu corpo que ele vai ressuscitar esse corpo, gente. Esse corpo. Ele não vai te dar outro. O seu corpo, a Bíblia fala de glorificação, não é um segundo corpo, é o seu transformado. Deus te ama tanto, você é tão especial, que ele não vai jogar nada seu fora. Ainda que morra, como alguns, né, falam, mas pastor, e se a pessoa morreu e foi, como é que fala? Crente não pode, então, cremar, né? É cremar, né? Não pode, porque esse corpo vai ressuscitar, se cremar, como é que Deus vai fazer? Como se Deus tivesse alguma limitação para fazer de novo aquilo que, né, virou cinza, né? Porque mesmo não cremando, depois de um tempo, sobra o que ali, né? Uma ossada ou outra, um cabelo ou outro. Deus vai refazer, gente. Eu não vou dizer para Deus como que ele tem que fazer e nem responder para vocês como é que vai ser, porque eu sou limitado. Mas se ele falou que vai refazer, ele vai. Alguém tem alguma dúvida disso? O seu próprio corpo. Mas, pastor, a pessoa morreu numa explosão, voou perna para um lado, cabeça para o outro, víscera para cima. Não importa. Se era um cristão, Deus vai reconstituir aquele corpo no dia da ressurreição. Esse não é o assunto aqui, mas o que nós queremos dizer com isso? Deus se importa com você e ele veio habitar no seu corpo e você, sim, tem que adorá-lo por meio do seu corpo também. Não se esqueça disso. O que você faz ou deixa de fazer com o seu corpo glorifica ou escandaliza, né? Abençoa ou é uma pedra de tropeço para outros. Então tome muito cuidado com isso, porque Deus zela sim pela sua vida por inteiro. Sua parte imaterial sim, mas sua parte material também. Próximo texto. Quem pode ler para nós aí, por favor? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Obrigado, Conceição. Mais uma vez, gente, olha que coisa maravilhosa, né? O que o Espírito Santo fez ou faz no crente? Para o crente e, né, pelo crente. Batiza, né? Em um único espírito, né? Batizados em um único espírito. Nós vamos ter uma aula também depois que vai falar sobre o batismo, tá, gente? E o batismo que nós fazemos, aquele que você vai lá assistir, ou já viu, ou talvez até já participou, ele é um símbolo. Ele é um símbolo físico daquilo que aconteceu de fato espiritualmente, tá? Que é o quê? A imersão, a descida do Espírito Santo para habitar na vida de cada cristão. Então, esse ato do Espírito Santo vir, quando você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, isso é uma realidade espiritual que a gente não tem como ver, né? E também não é algo que tem que ser sentido, né? Alguns falam assim, não, no dia que aceitei Jesus, eu acho que eu senti o Espírito Santo entrando em mim, porque deu um arrepio, deu um calafrio. A Bíblia não fala sobre isso, tá, gente? Eu respeito, se você falar que sentiu um negócio, um frio na espinha, né, uma queimação, eu respeito, eu não vou questionar o que você sentiu. Mas a Bíblia não fala que tem que ser assim ou daquele outro jeito. Ela fala que isso é uma realidade espiritual, que você, mais do que sentir, na questão de expressão corporal, você entende, né? Você entende que houve essa mudança, que o Espírito Santo está contigo, tá bom? Você percebe essa diferença, sim. Você sente que o Espírito Santo está com você. E isso, esse texto está dizendo, esse ato dele vir sobre nós, no momento da conversão, é o que a Bíblia chama de batismo. Batismo com o Espírito, ou batismo no Espírito. Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que não sei quantos de vocês vieram ou já estudaram ou sabem alguma coisa em relação ao meio pentecostal. Eles entendem esse batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como um segundo momento além da salvação.
E isso não, para nós, isso não tem justificativa bíblica, tá bom? Ele acontece no momento da conversão. O termo, né, imergir se refere à chegada, à descida do Espírito Santo na vida daquele cristão, daquela pessoa que naquele momento está se convertendo. Então o Espírito Santo vem habitar em nós, batizados em um único Espírito. E é legal essa ideia de um único Espírito, porque é o próprio Deus. Você não tem um tipo de Espírito Santo, o seu irmão do lado aí tem outro, o outro irmão do lado tem um outro espírito. Você tem um espírito já mais, foi feito um upgrade, né, 2.0. O irmão ali ainda está com um espírito um pouco ruim, tem que ainda orar mais. De certa maneira, guardadas as proporções aqui, eu estou brincando, tá, gente? Eu não quero desmerecer o movimento neopentecostal, mas é mais ou menos isso. Aquele que ora mais, que busca mais, tem um espírito mais atualizado, tá com o espírito, né, 5.0. Aquele que, né, converteu, mas não é aquele crente meia boca, não ora tanto, não faz jejum, não busca. Ele tem, mas não é aquele crente, né? Não é aquele Espírito Santo que pega fogo na primeira, né? Você tem que empurrar. Tem um apelido para isso, né? Tem um apelido? Lá tem um apelido, é o irmão que fica com manifestação, com show, com pirotecnia dentro da igreja, ele é o canelinha de fogo. O Marcelo está falando, irmãos, eu até... o Marcelo, ele veio desse movimento, tá? Só para vocês saberem, né? Uma coisa que ele fala sem propriedade, porque ele viveu muitos anos no movimento neopentecostal. E a gente não está aqui, de novo, para denegrir nenhum movimento, mas a gente está estudando a doutrina. E nós não vemos base bíblica para um segundo momento. O que a Bíblia fala é que nós podemos, vamos ver isso mais para frente, nós podemos entristecer o espírito, podemos até apagar o espírito. Mas isso não significa que quanto mais você orar, você vai receber um espírito mais poderoso. Ou se você buscar em oração, muita oração em jejum, você vai começar a falar em língua, que é um sinal de que o seu espírito se aperfeiçoou em você. Você é um crente que está num patamar um pouco mais elevado que aqueles que não falam em línguas. Tá? A Bíblia não entra nessa questão, até quando fala do assunto de línguas, né? O apóstolo Paulo, ele dá mais bronca do que elogia quem faz isso. Essa é a verdade. Se vocês lerem a carta de Paulo aos Coríntios, vocês vão perceber isso, especialmente nos capítulos 9, 10, né? 12, 13 e 14, 1 Coríntios. Tá? Então, gente... Tem isso só para concluir aí, sim, no meio pentecostal, teve por muitas décadas pastores abençoados que foram taxados como não selados pelo Espírito Santo só porque não teve manifestação de língua, rodopiou dentro da igreja, mas foram pessoas que escreveram excelentes estudos bíblicos, livros, foram pessoas maravilhosas na mão de Deus. Deus usa a cada um como ele quer, não como a pessoa acha que tem que ser, né? E de novo, não tem ninguém melhor que ninguém que tem que ter um espírito mais elevado do que o outro. O que tem, sim, são pessoas piedosas, que obedecem mais, que cumprem a palavra na sua vida, e outras que, infelizmente, são rebeldes, né? E tem, né, assim, não tem vivido uma vida submetida ao Espírito Santo, que por isso tem caído, né? E isso não significa que deixaram de ser filhos, tá? Ok? Mas que estão afastados do pai, como o filho pródigo, que mesmo afastado do pai não deixou de ser filho. O ponto aqui é o quê? Não tem um espírito diferente para cada um. Todos nós fomos batizados em um único espírito e Deus nos deu de beber, aqui uma linguagem simbólica, né? De um único espírito, ok? E esse espírito com E maiúsculo é o próprio Deus, tá bom? Então, não existem espíritos diferentes para cada pessoa ou níveis de porção do espírito para cada pessoa. É o mesmo espírito, tá bom? O que você faz com isso aí é contigo, né? Se você obedece ou não, se você busca ou não estar andando de acordo com a palavra, né? Agradando o espírito, né? Demonstrando na sua vida o fruto do espírito ou as obras da carne. É uma escolha sua, tá bom? E Deus vai te abençoar ou te disciplinar
de acordo com a sua escolha. Aquilo que você planta, você colhe. Ok? Próximo texto. Olha aí, ó. Quem pode ler? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vou ler de novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O que o Espírito Santo faz no crente, conforme esse texto? Sela. Ele sela. Gente, essa é uma linguagem, ela tem duas vertentes aí, tá? A primeira delas é do mundo animal, tá? Eu acho que eu já falei, não sei se nessa turma, usando essa ilustração, alguém aqui já viu boi, gado ser marcado com ferro quente? Já viram isso? Ou já ouviram falar? Já, né? Já. O que acontece ali, então? Os fazendeiros, às vezes o camarada tem muita cabeça de gado e tal, e tem outros fazendeiros vizinhos que também tem muita cabeça de gado e tal, e esse gado, às vezes, ele pode desgarrar, né? Ele pode pular a cerca, né? E passar pro rebanho do outro. E como é que você ia saber que aquele boi, que aquele gado é seu ou não é? Se o vizinho estivesse falando, fugiu um boi meu aí, entrou, escapou lá uma cerca lá, acabou entrando aí, uns 30 aí, que é meu. Aí você vai falar assim, mas tá bom, pode levar os seus 30. Não é assim, né? Você não sabe se o cara tá falando a verdade ou não. Como é que prova isso? Então, o que eles faziam? Eles tinham, geralmente, um ferro, né, todo moldado ali com, talvez, a inicial daquela família, né? Então, se é o Pereira, vai ter um P, sei lá, né? Se é a família Souza, vai ter um S. Se é o fazendeiro da família, né, Rodrigues, né, vai ter um R. Muito bem. Né? Da família Ortiz, nem precisa, só colocar o ferro lá redondo, já sai o O. Né? Então, brincadeira à parte, às vezes tinha um distintivo, um brasão, alguma coisa assim, mas para que isso? Eles marcavam o lombo daquele boi, era uma maneira de selar, identificando aquele animal como propriedade daquele fazendeiro, daquela família, tá bom? Quando esse boi se desgarrava, não precisava nem muita explicação. O outro fazendeiro olhava para o lombo do boi e via, opa, tem um R aqui. Esse boi não é meu, é do Rodrigues. Então, ele já tinha que devolver o boi. Né? Então, é claro que nós não estamos sendo... Nós não somos gado, tá, gente? Mas a ideia de selar é essa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a presença do Espírito Santo em você é como esse selo, essa marca eterna do próprio Deus em você. Porque aquele negócio não sai. Né? Aquilo fica ali. Você tem que cortar a carne para tirar, se for o caso. Né? Quase que sacrificar o bicho. Mas aquilo não sai. Né? Então, assim, essa é a ideia de que quando você se entrega para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você de uma vez por todas. E quando o inimigo te olha, as hostes demoníacas, esse mundo espiritual, quando o diabo olha para você, ele não vê mais você. Ele vê agora o selo em você. Por isso a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele vê em você a marca de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro. Agora nós somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E como que essa propriedade exclusiva se faz? Por meio do selo, da marca de propriedade, o próprio Deus em nós. O diabo olha para você e vê ali a marca, o Espírito Santo. Então ele fala, brincadeiras à parte, que ele olha para você e fala assim, esse boi não é meu. Tá bom? A outra ilustração do selo, não preciso entrar em detalhes aqui, você já deve ter assistido algum filme da era mais medieval, era o selo do Anel do Rei. Quando um rei queria mandar uma carta importante, ele então pegava ali, selava aquela carta com o seu anel, que era um sinal de que aquela carta só deveria ser aberta
pelo destinatário. Ninguém poderia abrir porque ela tinha o selo do rei, ela é muito importante, urgente. Tinha que chegar no seu destino porque era selado pelo rei, a marca do rei estava ali. Então, essa é a ideia também do selo, né, numa outra ilustração aí. Então, nós somos selados, o crente é selado com o Espírito Santo. Muito bem, mais um texto aí, gente, vamos lá. Pode ler. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Obrigado, Beth. Olha que lindo isso aqui também, gente. É a mesma ideia do batismo, tá? O batismo traz esse simbolismo também, de quando você entra na água do batismo, você, né, desce as águas do batismo, ao mesmo tempo em que há um simbolismo de morte e ressurreição, morte para a velha vida, quando você desce as águas, e quando você retorna para uma nova vida, ressurreto como uma nova criatura. Também tem essa ideia de que quando você desce as águas, você então ali é lavado, regenerado e renovado para uma nova vida. E quem faz isso? É obra do Espírito Santo em nós. Então, quando você entregou sua vida, se você já entregou, se não entregou, depois de tudo isso aqui, você não vai ficar esperando mais nada, né? Porque olha que bênção, que maravilha que é ser cristão, né? Não estou falando de igreja A nem de igreja B, eu estou falando de ser uma pessoa salva pela graça de Jesus Cristo e por meio desse Jesus, então, recebendo, né, por crer pela fé em Cristo, recebendo o Espírito Santo, passando por esse lavar regenerador e renovador. Você não se torna uma pessoa santa no sentido pleno da palavra, tá? Você não se torna perfeito nem perfeita depois que se converte. Você continua pecador. Mas a questão que nós falamos na primeira aula, você é justificado. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Em Cristo, você é lavado, regenerado dos seus pecados. E todas as vezes agora que você precisar, que você pecar e precisar de perdão, basta orar e pedir perdão a Deus, e Ele é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. Esse versículo me faz lembrar daquela passagem muito linda da Escritura, do lava-pés. Lembra dessa passagem, gente? Né? Talvez, se você não lembre, é um momento onde Jesus ele vai ensinar os seus discípulos. Estavam ali disputando quem seria maior ou menor no reino, né? Se alguém tinha mais importância do que o outro. E Jesus, para ensinar humildade, mas ir além também, para ensinar para eles a questão da comunhão com o Pai, da filiação. Todos os filhos, ninguém é melhor que ninguém é mais importante, filho é tudo igual, né? Jesus, então, ele pega uma toalha e passa, e também uma bacia com água e uma toalha, e passa, então, a fazer algo que só um escravo fazia, né? Que era lavar os pés daquele que estava na casa. E ele começa a lavar os pés de um por um. E aquela cena incomoda o Pedro, porque o Pedro era um discípulo já calejado, experiente, e com um temperamento assim muito, como é que eu vou dizer assim, um líder nato, né? Alguns vão usar o termo sanguíneo, né? Um cara assim, falava meio sem explosivo. Pensar, às vezes explosivo, né? Então ele era mais assim atirado mesmo, falar sem pensar, né? E aí o Pedrão vai lá e quando Jesus chega nele, ele achando que ia abafar, ele fala o quê? O senhor não vai lavar meu pé, não, sou eu que tenho que lavar o teu. O senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus responde para ele assim, Simão, se eu não te lavar o pé, o que Jesus fala para ele? Uma palavra forte. Se eu não lavar o teu pé, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Isso é forte. Aí o Pedro, em vez de ficar quieto, fala, não, dei mancada, né? Lava aí, Deus. Ele vai, tenta consertar e piora ainda mais a coisa. Aí ele fala assim, bom, já que é assim, não lava só o pé não, lava logo tudo. E Jesus dá outra resposta, exortando Pedro, ensinando a ele algo que estava ali, né? Algo espiritual que estava por trás daquele ato. Jesus responde para ele assim, aquele que já foi lavado os pés, aquele que já foi lavado por inteiro, não necessita ser lavado novamente.
aquele que já se banhou, né? O termo que ele usa, aquele que já tomou banho, não necessita ser lavado novamente, senão somente os pés. E aí, depois a passagem vai dizer que Jesus explica para eles o que ele estava dizendo com isso. Ele vai dizer que o lavar dos pés significa aquela santificação diária, porque nós continuamos pecadores. Nossos pés estão sujos todos os dias. Nós vamos sujar os pés no nosso caminhar. E o lavar os pés é a confissão de pecados para ter de volta comunhão com Deus, santidade. O lavar do banho é a salvação. Jesus fala, aquele que já foi banhado uma vez, não precisa tomar outro banho. Já foi lavado. Senão somente os pés. Então, santidade é todo dia. Salvação é uma vez só. É isso que Jesus estava ensinando ali. Né? Então, é isso que o Espírito Santo fez conosco. O lavar regenerador e renovador. De uma vez por todas. A santidade é o lava-pés. A salvação é o banho, né? É esse lavar regenerador e renovador. Agora, o que nós, diante de toda essa beleza da obra do Espírito Santo em nós, esse privilégio que nós temos, o que nós não devemos fazer ao Espírito Santo? Efésios 4:30 primeiro. Nós acabamos de ler, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Então, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Alguém me sugere aí uma ideia? Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? O que você acha? Pode falar. Pecados, né? Cometendo muitos pecados, né? Aí você já englobou tudo, né? Pecando, é óbvio. Pecado, né? Muito bom. É isso mesmo. De maneira geral, eu entristeço o Espírito Santo quando eu peco. Vamos ser específico. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu minto. Né? Porque aí a coisa vem para mim, né? Eu entristeço o Espírito Santo quando eu me explodo em ira, seja no trânsito, em casa, quando eu não uso de paciência, né? Quando eu falo palavras que não edificam, quando eu consumo pornografia, quando eu não perdoo também? Quando eu não perdoo, né? Quando eu me embriago, enfim, né? Tudo isso são pecados. Então, eu entristeço o Espírito Santo quando eu não oro, porque não é só o que eu faço, é o que eu deixo de fazer também. Quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não ajudo um necessitado, né? Enfim, aí a irmã falou, quando eu não perdoo, tá bom? Então, aquilo que eu faço e deixo de fazer, que é pecado. Aquilo que eu falo ou deixo de falar, que é pecado. Aquilo que eu penso ou deixo de pensar, que também é pecado. A Bíblia fala, pensem nas coisas lá do alto, e não das que são daqui na terra. E aí eu acabo trazendo isso e falando, meu Deus, miserável homem que eu sou, né? O apóstolo Paulo disse isso. Então, é vigilância total, 24 horas, para não entristecer. E se entristecer, vai lá e confessa, pede perdão, restaura a comunhão. Quando a gente entristece uma pessoa, não é o tempo que cura, tá bom, gente? O tempo não tem esse poder. O tempo também faz parte do agente de Deus. Mas quando eu entristeço alguém, tem um jeito só de acertar isso. Indo lá e pedindo perdão para ela. Deixando de fazer aquilo que eu fazia, ou começando a fazer aquilo que eu não vinha fazendo, tá? Então, por exemplo, eu falo para o meu filho, olha, meu filho, quando você não estuda, e fica só brincando, você me deixa triste. Eu gosto de te ver brincar, mas tem hora que tem que estudar. Na hora de estudar, não é hora de brincar. Então, como é que ele vai me alegrar e não me deixar triste? Não é me dando beijo e abraço isso me alegra, mas nesse caso específico, ele vai me alegrar e não me entristecer mais quando ele começar a estudar.
Quando ele passar a estudar, que é isso que eu quero. Né? Porque não adianta você ser um filho que beija, que abraça, que dá presente, mas repete de ano porque não estudou. Então, cada área tem a maneira certa de alegrar e de entristecer. Por outro lado, meu filho me entristece quando eu falo para ele escovar o dente e ele não escova. Eu fico triste por quê? Porque é pro próprio bem dele. Então, como é que ele vai me alegrar? Né? Não adianta só ele falar assim, não, pai, beleza. Ele tem que passar a agir, escovar o dente. Né? Enfim, é a mesma coisa com o Espírito Santo. A gente tem que ser bem específico. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está entristecendo o Espírito Santo? Então, eu tenho que mudar isso. Não adianta eu achar que fazendo outras coisas, não tem, para Deus não tem esse tipo de balança, né? Não, pastor, hoje eu fiz 10 boas obras. E eu errei, né? Dei mancada em 3. Então eu estou no lucro com Deus, né? Não existe isso, irmão. Não existe isso, meu irmão. Deus, ele te deu capacidade para andar na linha. Pega esses 3 que você não está fazendo e começa a fazer. De novo, eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos, que não teremos pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já está mentindo aí, né? Mas aquele que tem pecado e não confessa é um rebelde. E Deus não comunga com rebeldes. Tá? Só com arrependidos, contritos e quebrantados. Esse coração Deus não despreza. Davi fez o que fez, mas se arrependeu. E Deus esteve com ele e perdoou e restaurou. Né? Então é isso que Deus espera de nós. Porque ele nos ama e ele é uma pessoa. E quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, nós o entristecemos. Tem um outro passo aí, ó. O que está escrito aí, gente? Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Isso. Gente, parece um negócio mais grave aí, né? Não parece? Verdade. E é. A ideia aqui é que você já está numa condição tão consciente e rebelde de pecado que você já se torna insensível à voz do Espírito Santo na tua vida. Voltando a falar na ilustração, né, comparando aqui com o relacionamento pai e filho, é aquele filho que já não liga mais para o que o pai fala. Ele já não importa mais. O pai, para ele, em termos de obediência, já não significa nada. Ele não se sente mais... ele não deseja mais agradar o pai. Para ele, tanto faz se o pai está triste ou se está alegre com ele. Eu não sei se você já chegou em alguma vez nesse ponto na sua vida, né? De desobediência tamanha, que já não importava mais o que sua mãe falava, o que seu pai falava. Você não estava nem aí. Ou se, infelizmente, como pai ou mãe, você já teve essa sensação para com o teu filho. Olha, meu filho já... Para ele não importa mais se eu estou triste com o que ele faz. Parece que já apagou. Ele não me obedece mais. Então, gente, agora, entenda uma coisa. Apagar o espírito não é perder a salvação. Eu vou dar outra ilustração, não sei se eu já falei isso aqui. Está dando um retorno para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Quando você pega uma vela e coloca ela num quarto escuro e você acende essa vela, o que vai acontecer? Aquele quarto vai se iluminar. Aí você vai, então, e apaga aquela vela. O que vai acontecer? A escuridão vai tomar conta daquele quarto novamente. Mas a pergunta que eu faço é, a vela desapareceu? Só porque você apagou ela? Não. Ela continua ali. Ela continua lá. Quando você apaga uma vela, ela não some. O que acontece é que ela deixa de cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é iluminar. Certo? Então, quando você apaga o espírito, ele não foi embora. Ele não deixou de existir.
Só que ele deixou de cumprir o propósito para o qual ele foi designado. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando você tiver aquela impressão de que Deus já não te ouve mais, que parece que ele não está mais próximo a você, faça uma investigação lá no seu íntimo. Se isso não é algum pecado que você não confessou, alguma coisa que você não tratou diante de Deus e por isso entristeceu, ou até já apagou o espírito, porque não quer mais ouvir a voz dele, de tanto negar, de tanto desobedecer, de tanto ser rebelde, você já se tornou insensível à voz dele. Então isso é muito grave, sim, tá? Mas eu entendo que isso não significa perder a salvação, tá bom? É perder a comunhão, entristecer a ponto de você não ouvir mais a voz, tanto faz como tanto fez. Pode chegar nesse ponto, sim. Não apaguem o espírito. É por isso que a Bíblia fala também de reavivamento. Reavivamento é um termo que é muito parecido com essa ideia de reacender, né? Reavivar a chama, né, vamos dizer assim, do espírito, vou usando essa ilustração também, muito usada também no meio pentecostal. Isso eu acredito, sim. Né? Você precisa, sim, buscar Deus, muitas vezes, em confissão e arrependimento, para que aquela chama se reacenda em você. A ação do Espírito Santo. Tá? Por meio da obediência. Vamos lá. Alguns resultados, então, aqui eu vou passar rapidamente isso aqui com vocês, porque é basicamente a transcrição do texto, não tem muito o que explicar aqui, tá? Mas alguns resultados de estar cheio do Espírito Santo. Porque se por um lado você pode apagar, a Bíblia também nos incentiva a sermos cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Né? Então, qual o resultado de estar cheio do Espírito? Nós vamos ler esses versículos aqui para entender um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso. Quem pode ler para nós aí? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ok, obrigado, Marcelo. Então, assim, eu coloquei ali resultado, mas algumas pessoas entendem, não é problema nenhum também, entender como processo, né? O que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito? Porque o texto diz aí, né? Deixem-se encher pelo Espírito. Então, assim, essa permissão é minha, isso não é automático. É um processo voluntário, né? Mas é uma decisão minha. Isso não vai acontecer por osmose, tá? Eu me deixo encher como? E também qual o resultado? Que eu posso verificar que estou cheio do Espírito quando falando, né, ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia aqui, a linguagem aqui, é por meio da palavra. Depois nós vamos ver outro texto de Gálatas, né? Falar entre vós com salmos é a ideia de usar a palavra. Hinos e cânticos espirituais que vão transbordar por meio do conhecimento da verdade. É a palavra entoada, né? Cantando e louvando. E, naturalmente, dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. E aí ele vai falar que um resultado prático disso é a sujeição mútua. O que é isso, irmãos? Nessa hora que eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou entender que não tem ninguém melhor que ninguém e que, ao contrário disso, Deus planejou para que cada um cooperasse como membros de um corpo onde não tem ninguém mais importante que ninguém. Um ajuda o outro e coopera para que o corpo funcione bem, guiados pelo cabeça que é Cristo. Então, essa sujeitando-vos uns aos outros me faz lembrar de que, em algum momento, né, o dedo ele responde a uma ação, daqui a pouco o joelho, daqui a pouco o fígado funcionando ao mesmo tempo,
né? Aí tem também a costela, e ninguém pode dizer que é mais importante, porque se um falar não preciso de você, o corpo já padece, o corpo não funciona. Então essa sujeição mútua é para mostrar que não tem ninguém melhor que ninguém, cada um Deus colocou no lugar, deu o seu espírito para que todos atuem unidos, né? Para que o corpo todo, trabalhando de maneira unida, unificada, glorifique a Deus, glorifique o cabeça, que é Cristo. Então essa é a ideia, tá bom? E outro texto aí é o texto de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vocês percebem que a palavra está no singular? Isso não é por um acaso? Ele não fala os frutos do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito. Então ele coloca todas essas virtudes aí como que fazendo parte de um só fruto. Se você quiser trazer a ideia de um fruto na cabeça que simbolize bem isso, eu acho que o que melhor simboliza dentro daquilo que eu conheço é a mexerica. O que é a mexerica? O que é a mexerica? Eu amo mexerica. É um fruto onde você vai comendo cada gominho, né? Não é assim? Você tira um gomo, tira outro, mas cada gomo daquele é igual no sentido da essência. Ele é mexerica, tá? Mas são gomos. Então, o fruto do Espírito é um fruto só. Mas cada virtude dessa, para mim, aqui, é como se fosse um gomo desse fruto. O amor, a alegria, a paz. Se um deles não estiver presente, já não tem mais o fruto inteiro. Você precisa trabalhar aquele lado ali, né? Então, são características que vão ser mostradas e apresentadas, e isso é uma exigência. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, essas virtudes vão aparecer na tua vida. Umas mais ressaltadas, outras menos, mas elas vão estar presentes na vida de todo cristão. E quando não estiver, o cristão vai se arrepender, confessar esse pecado e trabalhar para que elas voltem a produzir, né, na sua vida. Agora aqui, rapidamente também, algumas figuras. Aqui é uma questão mais de curiosidade, mas elas têm, obviamente, tudo que está na Bíblia tem propósito. Figuras com as quais o Espírito Santo é associado. Quem pode ler o primeiro texto para nós aí? Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ok, obrigado, César. Então aqui, qual é a figura que o Espírito Santo foi associado aqui? A figura de uma? Pomba. Pomba, né? Isso. Isso foi real, tá, gente? Esse foi o batismo de Jesus. Se vocês continuarem lendo o texto, vai dizer que naquele momento aquela pomba desce sobre ele. Ele viu o Espírito Santo descendo como pomba, né? Então tem que entender esse como aí também, tá? Eu falei essa pomba descendo sobre ele, mas eu vou entender que a maneira como o autor que escreveu isso aqui, que foi Mateus, decidiu representar isso para os seus ouvintes, foi descrevendo dessa forma. Jesus sendo batizado e desceu algo como uma pomba pousando sobre ele. Então, a gente até vê algumas ilustrações sobre essa passagem e vê literalmente um passarinho ali, a pomba, pousando nos ombros de Jesus, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que no texto original, a ideia aqui do autor é que o que ele viu e pôde descrever, ou ouviu e pôde relatar, é que foi algo como uma pomba, tá? Ele viu alguma coisa parecida com aquilo, e aí ele relata que o que eu posso dizer é que era algo como uma pomba. Ele não pode dizer que era uma pomba. E o texto vai dizer que depois o céu se abre e vem uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, eu tenho prazer, ouçam-no. Então você consegue perceber que aqui na passagem do batismo de Jesus, a Trindade está, o mais importante é isso, se é pomba, se não é pomba, o que era exatamente, não se preocupe com isso.
O importante é que esse texto quer mostrar o quê? Quando Jesus foi batizado, a Trindade estava ali agindo. Ele, o Filho, na água, o Espírito Santo descendo sobre ele, essa ideia de ungindo a Jesus, e o Pai autenticando o seu ministério, dizendo, esse é meu Filho, ouçam. Então, a Trindade em ação aqui para autenticar o ministério de Jesus, que começaria a partir de então, depois do seu batismo, né? Outra figura do Espírito Santo, que ele é comparado aqui aí nesse texto. Vamos lá, alguém leia para mim, por favor, para nós, né? Estamos acabando. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ok, obrigado, Conceição. Então aí o autor, que é João, ele está comparando a ação do Espírito com a ação do vento. O vento sopra para onde quer, ele tem essa autonomia, né? Você até escuta, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, ele é independente nesse sentido. Então, aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito, sentem a presença do Espírito, mas não conseguem ver e nem mandar nele. Essa é a ideia que João está trazendo aqui. Ah, eu tenho o Espírito Santo em mim. Amém. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Amém. Mas olha, vou dizer uma coisa para você. Ele não é teu. Tá? Ele não está submisso a você. Ao contrário, é você que está submisso a ele. Ele que vai te levar para onde ele desejar. E você deve ser submisso e vulnerável a isso. Não o contrário. Tá bom? Essa é a ideia. O vento sopra para onde quer. E ele tem essa independência, essa autonomia, esse poder. Eu até escuto, mas eu não mando nele. Ele não me obedece. Ao contrário, eu é que o obedeço. Né? É o poder da natureza aqui sendo comparado, né, para ilustrar o poder do próprio Espírito Santo sobre nós. Tá? Eu posso dizer bem isso, porque magrinho do jeito que eu sou, só tem osso, qualquer ventinho que soprar, eu obedeço. Não é verdade? Outros, o vento tem que ser um pouco mais teimoso, para levar um pouquinho para um lado e para o outro. No meu caso, nem tanto. Mas, brincadeiras à parte, o Espírito Santo, ele é o soberano. Ele é que leva para onde ele quer. Tá bom, gente? Outro texto. Podem ler. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, a que o Espírito Santo é comparado aí? Rios. Rios de água viva. Esse termo também é usado com a mulher samaritana, alguns capítulos antes ali, quando Jesus fala que se ela bebesse da água que ele desse, ela jamais voltaria a ter sede, e do interior dela fluiriam rios de água viva para a eternidade. O que Jesus estava dizendo ali? Se você receber do meu Espírito, nunca mais sua alma terá sede. Você será saciada. Então, o Espírito Santo também é comparado aqui a um rio de água viva que flui para a vida, para a eternidade. Bom? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Sobre isso? Alguma questão aqui sobre algum símbolo? São símbolos, tá? O Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é rio, não é água, ele não é pomba, tá bom? Ele não é nada disso. Isso aqui são elementos que serviram para ilustrar a sua ação, né? O seu poder, tá? A sua autonomia sobre nós, tá bom? Tá claro isso, gente? Tá claro. Ninguém vai sair falando aí que o Espírito Santo o Espírito Santo é um vento, porque está na Bíblia. Não. Aquilo é comparado, é para ilustrar uma característica dele, tá bom? No pentecostalismo,
infelizmente, tem muita gente que diz que controla o Espírito Santo. Aonde eu chego, o fogo desce, o demônio sai, e a coisa acontece como se ele fosse empregado da pessoa. É complicado, viu? Pois é. Mas, ó, anota no seu caderno aí, Andréia. Não é um vento, não é água, não é... Tá com o caderno hoje aí? É a Andréia? Quem mais tinha caderno? É a Beth? Sim, ele está aqui. Ah, então tá bom. Aí a Beth também. Ah, então tá certo. Meu tá aqui, ó. Anota direitinho aí, hein? Não é vento, hein? O meu tá aqui, ó. Nem rio. Então tá bom. Pastor. Oi, você comentou assim, mais ou menos, mas para ficar mais claro, sobre o batismo no Espírito Santo. Ele sim é real, o falar em línguas e tudo mais. Como é colocado isso na palavra? Posso pedir para você esperar um pouquinho, que é o último versículo desses slides, vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu já emendo lá. Tá legal. Ótimo, mas muito boa pergunta. Efésios 1,14, né, falando do Espírito, né, do selo, né, ele é a garantia da nossa herança. Ou, como outras Bíblias trazem, o penhor. Quem já trabalhou com algo penhorado, né, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, ele é associado aqui àquela ideia de uma penhora, do penhor, né? Ele é quem garante a nossa herança, tá bom? Nesse sentido aqui, esse símbolo do penhor aqui, da penhora. E aqui no 4:30, nós já lemos esse texto, ele é comparado a um selo. Nós já falamos também sobre o que significa esse selo quando falamos da questão do lombo do animal ou do anel do rei, tá ok? Mais um texto aqui agora. Aí, olha aí, Beth. Pergunta, e a Beth vai ler esse versículo então para a gente, já que a pergunta veio dela aí, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vou projetar aqui, Beth. Pode ler. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ok. Então a pergunta é: em que momento acontece o batismo do Espírito Santo? No momento quando vocês ouviram e creram. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Essa ideia do selo, que também, no texto que nós lemos de Coríntios, é o lavar regenerador. No outro texto que nós lemos, fala que vocês foram batizados em um só Espírito. A palavra que melhor associa a essa ideia é o batismo mesmo, com o Espírito Santo. Né? O momento em que nós que ele veio morar em nós, ele imergiu, né? Ele entrou, essa é uma maneira bem grosseira, né? Entrou em nós. Então, para responder a pergunta da Beth, sim, existe o batismo com o Espírito Santo que acontece no momento da salvação. Quando uma pessoa crê em Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. Ele vem habitar, então ele vem e ele nos batiza, ele imerge, né? Ele entra em nós. Essa é a ideia, né? Nós estamos aqui, ele vem e entra, imerge em nós. A palavra imersão significa mergulhar, tá bom? Mergulhar. Essa palavra no grego clássico, que traduz por imersão, ela fazia referência nós vamos ver na aula de batismo sobre isso, né? A um navio que havia afundado no alto mar. Né? Então, ele estava lá no fundo do mar. Então, ele imergiu. Né? Bom, aí, essa outra pergunta que a Beth emendou sobre o falar em línguas, nós entendemos, Beth, pelas Escrituras, que o falar em línguas foi no começo da igreja, naquele primeiro momento, quando teve o Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que Jesus tinha deixado uma promessa para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou deixar um consolador, né? Não saiam de Jerusalém, esperem, aguardem o cumprimento da promessa. Então, eles estavam reunidos numa casa. Atos capítulo 2 vai narrar isso. Maravilhoso essa história. Eles estavam orando.
E aí, de repente, surgiu entre eles língua como de fogo. Era algo que parecia línguas de fogo. De novo, né? Mais um como. Se você for naquele texto, você vai entender que ali fala como, línguas como de fogo. E tem gente que já acha que era língua de fogo, literalmente. Mas não. Na visão, né, daquele que escreveu o texto, que é Lucas, a melhor maneira que ele encontrou para transmitir aos seus ouvintes, né, seus ouvintes primários ali da carta, seus leitores, na verdade, não, seus leitores primários, o que aconteceu ali, a melhor maneira que ele usou para ilustrar foi assim, olha, o que aconteceu ali foi algo que baixou sobre eles, parecia línguas como de fogo. E, de repente, eles começaram, todos eles, a falar em outras línguas. Cada um, e o texto vai ser claro ali, né? Quando eles começam a falar e pregar, cada um que estava ali naquela festa que veio para a festa do Pentecostes, que a festa do Pentecostes era uma festa tradicional, onde vinha gente de todo canto, prosélitos do judaísmo, para comemorar aquela festa. E eles, quando ouviram esse pessoal falar em outras línguas, o que aconteceu ali? A palavra grega de línguas ali é glossa. Essa palavra é comum para nós, né? Já ouviu essa palavra em algum lugar? Glossa vem de glossário. O que é o glossário? Glossário é uma espécie de dicionário de palavras, né? Ok? Você vai no final de um livro, tem o glossário. Ele vai trazer algumas palavras ali que são incomuns, né? São importantes ali do texto, mas não são tão comuns. Para você entender bem o núcleo daquele texto, do que está ali, está no glossário. Muito bem, então a palavra grega ali é que o que eles começaram a falar em outras glossas, né? Ou em outras línguas. E o que é isso? O texto explica, se você for continuar a leitura em Atos capítulo 2, vai dizer o seguinte, estão me ouvindo bem? Está dizendo que a internet está instável aqui, então vou continuar. Vamos imaginar o que aconteceu naquele dia foi assim, estamos todos nós aqui reunidos para uma festa, viemos de todo o canto do mundo. Uns aqui falam japonês, vieram. Outros falam inglês, vieram dos Estados Unidos para cá. Outros vieram da China. Outros vieram da Arábia, falam árabe. Outros vieram da África, falam algum dialeto africano ali diferente. Outros vieram da Alemanha, enfim. E aí vieram espanhóis. E aí, então, eu, aqui, Paulo, comecei a pregar. O Espírito Santo veio e eu comecei a pregar para vocês. E o que eu comecei a pregar? Comecei a falar e, vamos supor, a Beth veio para essa festa, ela é japonesa. Eu estou pregando em português, porque eu não sei falar japonês. Eu estou pregando em português e a Beth está entendendo o que eu estou falando em japonês. Ao mesmo tempo, o Naldo, que veio da Arábia, está entendendo o que eu estou pregando em português em árabe. Ao mesmo tempo, o César, que veio da Alemanha, está entendendo a mesma coisa que eu estou pregando em português em alemão. Esse é um milagre que aconteceu ali naquele dia do Pentecostes, que é o falar em línguas ali. Ok? Depois isso é desenvolvido no Novo Testamento para autenticar a mensagem daqueles apóstolos, os primeiros apóstolos de Jesus ali, que obviamente estava se inaugurando ali a era da igreja, em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Jesus já não estava mais em pessoa, então Jesus falou, alguns sinais vão acompanhar vocês. Para quê? Para que os outros creiam que vocês são de fato enviados por mim. E são aqueles apóstolos. Um dos sinais era falar em línguas. O problema, e aí depois é que eu pedi para vocês consultarem 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, é que a igreja, especialmente ali de Coríntios, e o problema está sempre com os corintianos, né? Então, o que aconteceu? A turma começou a exaltar o dom em detrimento do Senhor do dom, o próprio Deus. Tanto o dom de língua quanto o dom de profecia. E Paulo vai dar uma baita bronca naquela turma, dizendo assim para eles, meus queridos,
Vocês estão se gabando porque um tem uma palavra de profecia, o outro tem uma palavra estranha, uma língua, e outro para falar? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele fala que profecia ela é melhor do que línguas. Por quê? Porque todo mundo entende. E ele fala assim, olha, o que adianta vocês falarem, eu não lembro agora qual é o número, mas 10 palavras que ninguém... 100 palavras que ninguém entende, eu prefiro falar 5 que todo mundo entenda. Paulo dá uma bronca na igreja. Vocês estão se gabando por falar em línguas? E aí ele coloca uma regra ali no final para terminar a fala dele. Ele diz assim, ó, é o seguinte, se vocês forem falar em línguas, eu não proíbo que ninguém fale em línguas. Só que é o seguinte, falem 1 ou 2 no máximo, 2 ou 3 no máximo, é isso? Um de cada vez, com o intérprete, que tinha o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Um tem que acompanhar o outro, não tem como. Não adianta alguém falar uma coisa, se não tem quem interprete, não valeu de nada, não edificou. Então ele disse assim, falem 2 ou 3 no máximo, um por vez, com o intérprete, e mulher não fala. Essa é a regra do apóstolo Paulo lá aos Coríntios. Agora, o que nós vemos hoje para as igrejas que reivindicam falar em línguas? Beth e os demais, eu não encaixoto Deus. Eu não vou dizer como alguns dizem, não, línguas acabou de vez. Eu não posso dizer isso. Tá? Porque aí seria encaixotar Deus. Deus faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser, só que ele faz tudo com propósito. Ele tinha um propósito naquela época. Se ele tiver um propósito hoje, ele pode fazer. E o propósito naquela época está claro ali aos Coríntios. Tá? Aquilo era um sinal para os incrédulos. Só que a igreja estava levando isso para um outro caminho. E Paulo dá essa exortada neles ali. E quando ele fala 2 ou 3, um de cada vez, com intérprete e mulher não fala, você olha para os dias de hoje, igrejas que reivindicam falar em línguas, elas fazem, se isso é possível ainda hoje, eles fazem desobedecendo todas as regras do apóstolo Paulo. Por quê? Quem conhece, o Marcelo pode falar melhor que eu, mas eu conheço um pouco. O que acontece? Fala todo mundo, um monte de gente, muito mais que 2 ou 3, todo mundo ao mesmo tempo, não tem intérprete, e mulher é quem mais fala. É ou não é? E ainda mais com essa era de Facebook, que a pessoa olha tudo, o passado da pessoa, tudo que está no Facebook, o revelador fala. Então, gente... Escândalo ou vitória. De novo, sem querer denegrir, né, religião de ninguém, ou denominação de ninguém, a regra na Bíblia, para mim, é clara. Se nós admitimos essa possibilidade, ou seja, se ela ainda houver hoje, tem que ser debaixo da regra que o apóstolo Paulo instituiu ali aos Coríntios. Então, assim, Beth, não sei se eu consegui, né? Eu não vou dizer que não exista, mas ela tinha um propósito muito claro no começo da igreja, que era autenticar a mensagem dos apóstolos. Não só as línguas, mas também alguns dons, como de cura, milagres, né? Jesus falou, em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão falar em línguas, vão operar milagres, vão pegar em serpente e não vão morrer, vão tomar veneno e nada vai acontecer. Em meu nome vocês farão grandes prodígios. O apóstolo Paulo passou por isso. Na ilha de Malta ele foi picado por uma serpente, os caras falaram, agora já era, esse cara não é de Deus não. Só que depois passou 1 hora, passou 2, ele não morreu, os caras queriam adorar o apóstolo Paulo porque achavam que ele era um Deus. Que a serpente picou, ele não morreu. Ele falou, não, nada disso. Né? Deus é que me livrou. Aí eu pergunto para vocês que conhecem aí, apóstolo para tudo quanto é lado hoje, gente se reivindicando ter os superpoderes. Eles querem falar em línguas, eles querem expulsar demônio, eles querem fazer milagre, mas ninguém quer pegar em serpente e tomar veneno, né? Então, se é para pegar o pacote, pega ele completo. Tá? Porque lá o pacote era completo. Tá bom? E alguém quer naufragar, ser espancado, torturado? Não quer também, né? Todos os apóstolos foram assassinados, torturados. Eu posso até dizer que, nesse caso, foi circunstancial, cada um morreu de um jeito, viveu de um jeito, os perigos todos estavam expostos a ele,
Mas nesse caso que Jesus fala, alguns sinais vão acompanhar vocês, ele cita especificamente pegar em serpente e tomar veneno. Os apóstolos pós-modernos não querem fazer isso, porque sabem do risco que eles estão correndo. Né? Então, assim, gente, Beth, eu acho que ajudei ou piorei a coisa? Não, sim, ajudou. Gente, é que na minha juventude eu já participei de um grupo de jovens e ali tinha reuniões específicas de batismo no Espírito Santo. Uhum. Para quem estava chegando de recente, para mim, na minha visão, era até meio que escandalizava mais do que abençoava. Porque esse batismo no Espírito Santo realmente é real, eu vivi isso, mas não necessariamente precisa de algo acontecer, como você tinha colocado, de a pessoa sentir o arrepio, de chorar, de cair no chão, não precisa acontecer necessariamente isso, né? Mas parece que espera-se isso para realmente ser um batismo, algo que de diferente, né? E aí o orar em línguas, uma pessoa colocava a mão na minha cabeça e começava a orar em línguas para que eu fosse batizada no orar em línguas e eu não... Gente, e foi um processo, porque assim, eu acho que no final você começa a repetir o que a pessoa fala, não exatamente o que está acontecendo aqui. Beth, e eu não entendi nada. Eu quero dizer para você e para todos aqui o seguinte, de novo, né? Eu não estou aqui para explicar as experiências e tal, eu não estou aqui para julgar o que foi real, o que não foi, mas ao olhar para as Escrituras, para mim é muito claro, a Bíblia é simples, nosso Deus é um Deus que ele não é como o Marcelo usou o termo, ele é um Deus de pirotecnia, é um Deus que se revela na simplicidade, ele nasceu numa manjedoura. O cristianismo, ele muitas vezes era rejeitado pelos judeus, porque o judaísmo era todo pomposo, sacerdote, toda aquela roupa linda, com um monte de filactério. O cristianismo era um pastor de ovelha, o povo comia junto, né, tomava ceia junto, vendiam suas propriedades, um ajudava o outro. O cristianismo é simples, não é complexo. Ninguém é melhor que ninguém. Então, qualquer coisa que venha com essa ideia de que você precisa buscar algo a mais para estar num patamar diferenciado, o que a Bíblia fala é: ande com Cristo. Como que é esse andar? Por meio do Espírito, por meio da palavra. Tem muita gente querendo buscar revelação aqui e ali, e aquilo que já está revelado não obedece um pingo sequer. Essa preguiça espiritual é tirar o corpo da responsabilidade. Eu quero um plus, mas que Deus está falando aqui, vai lá e ama teu irmão, já está revelado, não consegue fazer. Eu quero um plus, busca uma espiritualidade ali em meia dúzia de horas trancado num quarto, mas quando sai dali, maltrata a esposa, não educa o filho, dá mau testemunho na empresa, briga no trânsito, acabou de sair ali de um cultão de 4, 6 horas falando em língua, glória a Deus e tudo mais, e tendo um êxtase, e quando sai dali não vive o evangelho. É isso, infelizmente, que isso traz vergonha para o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar as experiências, mas a Bíblia é muito simples. Batismo com o Espírito Santo é para todo cristão, no momento da salvação. E daí para frente é obedecer a palavra e viver como um discípulo, pregando o evangelho. Jesus falou: ide por todo o mundo, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Só isso. Não falou para fazer mais nada. Essa é a essência. E a gente quer buscar tantas experiências, tanta coisa, e não sai para fazer o básico que Jesus mandou. Eu não estou falando da gente aqui, eu, você não. Estou falando de maneira geral aqui, tá? Então, gente, vamos aprender com isso. Não estamos aqui para julgar a experiência de ninguém, nem igreja de ninguém. Mas vamos fazer o simples. A Bíblia é simples. A Bíblia fala buscar os melhores dons e o que edifica a igreja como um todo, né? Se for de ensino, é um dom que edifica a igreja, né? E eu quero incentivar vocês a lerem 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, com calma. Qualquer dúvida, depois você me pergunta no particular. Mas o texto é claro. Paulo deixa a regra ali. Tá bom?
Gente, desculpa pelo horário. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quero agradecer vocês. Quero terminar só trazendo... Oi, fala, querido. Pode falar. Sou eu, pastor? Sim. Mas Não, eu só queria pegar um pouquinho do gancho que a Andréia falou e da sua explicação, porque duas coisas que o senhor falou no decorrer dessa aula de hoje, que é muito fácil ler a Bíblia, né? Que a Bíblia é muito simples. Eu fiz esse propósito de ler a Bíblia esse ano inteira, que eu nunca fiz isso. Então, eu estou fazendo. Já tem um irmão aí maravilhoso, que é o Toninho, né? Que eu já compartilhei com ele. Para mim não tem sido fácil o entendimento, não. E eu tenho feito tudo isso que o senhor fala, né? De antes orar, pedir orientação de Deus, mas tem umas coisas que eu tenho lido e às vezes eu fico no Antigo Testamento, né? E eu fiquei meio que assustada até de algumas coisas que eu li. Mas tudo bem, isso passa porque eu estou cada dia melhorando no meu entendimento. E também, agora com essa questão da pandemia, eu fiz um seminário, que eu acho que eu já até compartilhei aí no grupo, e são pessoas de várias outras igrejas, de várias denominações, pessoas que eu nem conheço pessoalmente. E aí o Marcelo falou agora da Igreja Pentecostal, né, de todos vocês, e lá, em uma oração, como o senhor falou, realmente, são mais as mulheres mesmo que falam em línguas, e eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, né, porque eu não estava entendendo o que era, e como o senhor falou que tem que alguém, o senhor não, a Bíblia também fala, né, que se tem quem fale língua, tem quem interprete, e lá eu não via ninguém interpretar, aí eu fiquei meio confusa, mas agora com a sua explicação, sanou um pouco. Sim, mas olha... Eu também tenho uma dúvida, pastor. Fala, Dani. No caso, a pessoa que ela está sendo usada pelo Espírito Santo em línguas, né? Usada para falar em línguas, ela mesma não pode interpretar? Então, Dani, quando nós lemos o escrito bíblico a respeito disso, a Bíblia parece deixar claro que é sempre um fala e o outro interpreta. Tá? É isso que a Bíblia diz. Eu não vou dizer que é impossível que aconteça de alguém ter esse duplo dom aí, né, de falar e interpretar, mas eu Paulo, né, estudando a Bíblia, primeiro vendo as referências, não aparece nenhuma referência na Bíblia de alguém que falou e auto-interpretou. E eu vejo um cuidado nisso também, por quê? Para que a pessoa, ao ser interpretada naquilo que disse por outro, ela ganhe autoridade no que disse. Porque ficaria uma coisa muito estranha. Eu mesmo falo, eu mesmo interpreto. Né? Seria bem estranho, né? Para aquele que deveria confiar naquilo. Então, a Bíblia não traz nenhum relato, tá, Dani? Só para você entender, de alguém que falou e interpretou. E quando deu essa possibilidade, sempre era um segundo fazendo isso. Pode falar, Marcelo. Pastor, eu já vi uma ou duas vezes isso acontecer. Uma pessoa falava e a outra interpretava. E foi uma profecia muito edificante que a igreja precisava, trouxe paz ao coração de todos. Mas isso é muito raro, eu já vi isso uma vez ou duas durante a minha longa jornada de quase 30 anos. E o resto é tudo meninice, desorganização, igual a Mazé falou, assustador, sem pé e cabeça. Eu já vi Deus usar uma pessoa e um intérprete, e foi certinho, era o que a igreja precisava, deu tudo certo. Foi uma mensagem que trouxe paz, e rapidinho, sem atrapalhar o culto, sem nada. Foi 5 minutos, um falava e outro interpretava. E também o testemunho pessoal deles era exemplar, eram pessoas exemplares, pessoas que tinham comunhão com Deus, entendeu? Você sabia que não eram
dupla face, né? Quando acabava o culto, aquela pessoa não era uma outra pessoa, era a mesma pessoa. Então, é muito raro, e a pessoa tem que ter muita vida com Deus, assim, para poder estar tendo esse tipo de dom aí. Eu acho que é uma coisa bem pontual mesmo, é muito raro de se ver. Tá. Obrigado, Marcelo. Então, resumindo aqui, gente, né, e assim, mais uma vez aqui eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para julgar a experiência de ninguém, estamos aqui para trazer o que nós entendemos na Bíblia e, através do que nós entendemos, pontuar algumas questões. Eu vejo que o propósito pelo qual Deus usou esses dons era um propósito bem específico, que não há mais necessidade nos dias de hoje, porque a Bíblia está completa, o cânon, a igreja já está confirmada na Terra, né, no sentido de a sua autoridade já está confirmada, a palavra já está confirmada, e eu, particularmente, apesar de não julgar a experiência de ninguém, de dizer, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, eu entendo que se a gente se preocupasse em cumprir o que já está revelado, não precisaríamos ficar procurando ou buscando nada à parte disso. Teríamos muito trabalho a ser feito. Então, assim, você quer buscar? Busca o que já está revelado. O que não está revelado pertence a Deus. Ninguém é especial porque Deus revelou para ele e não revelou para você. Não. O que Deus revelou, ele revelou para todo mundo, na Bíblia. Tá bom? Coloque-se, como a Mazé falou, à disposição para estudar, para aprender. E eu sou nesse ponto que nem você, Mazé. Não fica preocupada, não. Tem coisa que olho na Bíblia também me assusta, viu? Também não entendo. Tá? Não é só você, não. É todo mundo. Então, tá todo mundo na mesma caminhada. Uns estão um pouquinho mais ali, outros mais acolá. Mas todo mundo está aprendendo e tem que continuar aprendendo. Porque se eu chegar no dia e falar assim, agora eu já sei que eu não posso parar de aprender, eu começo a cair, começo a voltar. Tá é só uma dica aí. A gente tem... Desculpa, Marcelo. É só uma dica para quem está estudando a Bíblia e não entende. Anota a referência, né, no caderno, assim, só de dúvida. Aí depois, quando você tiver confiança em alguém ou nos pastores, você pode levar sua dúvida até eles, né, no privado depois. Aqui, ó, meu caderninho aqui para vocês todos, ó. Aí. Gente, a gente está com horário bem avançado. Aí tem um curso, né, além desses que vocês ouviram, só sobre essa questão de interpretação bíblica, chama-se Métodos de Estudo Bíblico. Um dia, quem sabe, a gente vai trazer para a nossa escola bíblica e vocês vão poder participar. Ajuda um pouquinho a entender como você estudar, como interpretar um texto, a Bíblia é interpretada literalmente ou não. É um curso da igreja? Curso que a gente dá em seminário e tudo. Né? E, sim, vocês vão se surpreender porque não é difícil, tá bom? É claro, é um livro divino, mas a Bíblia também é um livro humano. Então, a gente foi deixado para nós para que nós compreendêssemos, tá bom? Então, a gente pode entender, sim. Claro, nem tudo, né? Nós somos limitados, mas tem muita coisa que a gente pode crescer a cada dia, sim. Gente, vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Ô, Ivonete, você pode agradecer a Deus por esse tempo hoje? Pode orar por nós, Ivonete? Para a gente terminar? Antes da nossa foto, por favor. Senhor Deus e Pai, bendito para todos sempre seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos os ensinamentos, pela ação do teu Santo Espírito na nossa vida, porque é só através do teu Santo Espírito que as coisas ficam claras na nossa mente e que o Senhor se revela a nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um. Obrigado, Amém, Jesus. Pastor. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que participou, Senhor Deus, que só ouviu, que interagiu. Isso tudo vem do Senhor. E esse tempo é muito precioso. Quero te agradecer, em nome de Jesus, por esse momento, por esse tempo tão precioso. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua grandeza em nossas vidas. E que vem, nós possamos estar aqui novamente aprendendo mais de ti. Que nossos corações, Pai, sejam terras férteis, para que
possamos ouvir tudo o que foi dito e colocar em prática a tua palavra. O mais importante de tudo isso é nós praticarmos a tua palavra. Que sejamos cheios do teu Santo Espírito, guia-nos nessa semana, guarda-nos debaixo da tua graça, Amém. da tua bondade, da tua misericórdia. Coloco todos os meus amados aqui presentes nas tuas mãos. Em nome de Jesus, tu é a honra, o poder e a glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu tirar o meu compartilhar aqui, para a gente poder tirar aquela foto. Só resumindo, então, aqui aquela pergunta que a gente tinha feito no começo, ó, né? O que é verdadeiro, o que é falso, o que é afirmação que é verdadeira. O Espírito Santo é o próprio Deus que nos guia em toda a verdade, nos ajuda a lembrar de todos os ensinamentos bíblicos, e ele é quem convence a humanidade do pecado e da necessidade da salvação. Ele não é uma energia que nos motiva, e ele não é nada mais do que um sopro de vida, não. Ele é o próprio Deus.